Bom dia, bom dia, Albert. E Bom aí, dia, tá tudo bem? Alexandre. Como vai? Tudo bem você? Certo por aí. Tudo bem também, obrigado. Muito bom. Vamos lá, as pessoas já estão começando a acessar aqui já o web, né? Então, estou acompanhando aqui. Pessoal, bem-vindos aí. Vamos começar mais um webinar, mais um conteúdo aí produzido pela Outmarket com nossos grandes e principais parceiros aí do mercado. Então, de novo, levando mais conhecimento aí para todo mundo. Então, enquanto as pessoas já vão entrando aí, pô, quem quiser ir colocando, a gente sempre faz isso, né? De querer colocar seu link, quem quiser colocar seu LinkedIn aí é uma forma de gerar conexão, aproveitar que a gente já está aqui no momento para troca de conhecimento, fazer também troca de relacionamento. Então, podem ir colocando o LinkedIn aí, sejam bem-vindos. Bom, então, para a gente já dar início aqui, bem-vindos a todos aí a mais um episódio, né, de webinar da Outmarketing. Outmarketing sempre aí com esse foco de trabalhar e levar conteúdo para o mercado, é um propósito que está aqui com a gente, muito presente, muito ativo. E hoje a gente, né, vai falar sobre dados e inteligência artificial, um tema que faz parte aí das grandes mesas de estratégia das empresas, seja pequena, média ou grande. Todo mundo tem falado sobre como utilizar os dados, como que a inteligência artificial pode utilizar isso. É um assunto antigo, mas que agora, né, nos últimos anos, ganhou mais força, aí, principalmente com essa popularização da inteligência artificial. Então, para falar sobre isso, a gente trouxe, né, a gente convidou e trouxe aí o Elbert, que é um parceiro nosso e amigo de longa data, inclusive. A gente já teve históricos profissionais passados aí juntos, né, Elbert? Então, a gente está aqui para poder falar, tanto o Elbert como um grande parceiro, quanto a Criptos, né, que está dentro do grupo da BHS, que também é um grande parceiro da Outmarketing, e a gente já faz sempre coisas juntos aí, também com esse mesmo objetivo, né, educar o mercado. O Elbert, ele é sócio fundador da BHS Criptos, ele é graduado em Sistema de Processamento de Dados e Administração de Empresas, possui MBA pela FDC e especialização pela Babson College de Boston, nos Estados Unidos. E além, né, dessa experiência de já ter um tempo aí que está à frente da BHS Criptos, também traz uma experiência aí de mercado com fabricantes, enfim, já está no mercado de tecnologia, já trouxe muito conhecimento, já aprendi muito lá atrás, né, sobre algumas tecnologias aí com o Elbert. Então, Elbert, de novo, obrigado, seja bem-vindo aí, bora compartilhar conteúdo com o pessoal. Obrigado, Alexandre. Eu que agradeço a você, né? Você disse bem, a gente já se conhece há bastante tempo, então quero cumprimentar também a audiência aqui, só agradecer a presença e me colocar já à disposição aí para eventualmente esclarecer algum outro ponto que não fique bem coberto aqui durante a fala. Tem uma equipe extremamente capacitada aqui que me assessora. Então, qualquer coisa que eu não consiga responder aqui, a gente se compromete a, através de você, levar essa resposta para o seu público, para a sua audiência. Tá? Muito obrigado. Boa, muito obrigado. E aí, para quem está participando com a gente, aqui embaixo tem o Q&A, né? Então, quem quiser fazer alguma pergunta durante o webinar, fique à vontade, pode soltando, a gente vai respondendo ou no final ou durante a apresentação. E, além disso, né, quem quiser também pode acessar as redes sociais, aí, principalmente o LinkedIn, né, e procurar o Elbert ou me procurar lá, que também diretamente com a gente pode mandar, que a gente vai direcionar as perguntas para ter o retorno para vocês. Então, vamos lá, para a gente falar sobre o tema, a gente, né, sabe que, de novo, né, dados e IA estão presentes aí nas rotinas de negócios de empresas de todos os tamanhos. Antigamente pensava muito nisso para as grandes empresas, mas a pequena e a média hoje, né, até em função das tecnologias, da facilidade, consegue ter uma análise de dados mais completa, consegue ter uma visão integrada de informações, ter uma IA que possa ajudar na rotina ali, tanto de gestão, tomada de decisão, como operacional, ou seja, popularizou, né, se tornou muito mais comum dentro das empresas de ter essas informações. E aí, de acordo com alguns dados, aí, uma pesquisa que a gente fez rápida aqui, a gente, né, o IDC ele fala que os investimentos em dados passam de 50 bilhões nos últimos anos, ou seja, um crescimento contínuo em relação a investimento das empresas em dados. O Gartner ele fala que a receita mundial de serviços em nuvem pública, né, a Infrastructure as a Service, né, IaaS, ela cresceu 16,2% nos últimos 2 anos, ou seja, impulsionada principalmente pelo impacto da IA generativa. A gente sabe que os data centers têm crescido cada vez mais o consumo, né, devido à necessidade que a IA tem de consumo de dados, enfim. Então, a gente tem visto aí um crescimento gigante. E a própria McKinsey ela fala aí que empresas que utilizam os dados elas têm uma propensão aí de 19 vezes mais lucro do que as que não utilizam. Ou seja, você tem informações aí que demonstram que dados e inteligência artificial, quando bem conectados, eles trazem bons resultados.
E aí, né, o objetivo nosso é falar sobre isso, e aí a gente já começando aí, Albert, com a primeira pergunta do que a gente pensa e o que a gente escuta muito no mercado como que você percebe essa evolução dos dados nas empresas, né? Como que nos últimos anos aí, sei lá, considerar uns 10 anos aí para trás ou um pouco mais que você queira trazer, essa integração aí do homem, né, no ambiente de trabalho, no uso dos dados, a inteligência artificial, a máquina, enfim, como que você enxerga esse cenário para esse crescimento, para chegar no que a gente tem hoje em relação a dados e IA? Eu acho que só está no mudo aí, Albert. Boa. Sempre faço isso aí nos online, acho que eu e a maioria aqui, né? Eternamente vai ser isso. Maravilha. Mas obrigado pela pergunta, muito interessante a gente iniciar, e se você me permite, eu queria, de fato, trazer aqui uma linha do tempo, tá? Não vou me alongar muito, mas, né, como você me apresentou, já estou por formação e também por atuação a minha vida toda em tecnologia. Isso já se percorre aí mais de 30 anos. E se a gente voltar lá na década de 70, né? Por que eu estou voltando na década de 70? A gente viu aí semana passada, o LinkedIn aí foi abundante dizer e noticiar que a Microsoft fez 50 anos, né? Muito interessante, é uma das big techs que está aí, que obviamente modificou e vai continuar modificando a forma como a gente interage com tecnologia, é uma das grandes empresas de tecnologia do planeta. Bom, mas por que eu estou voltando lá, né? Porque em 70 ali nascem, né? Se a gente pensar bem, nasce Microsoft, nasce Apple também. Essas duas grandes empresas foram responsáveis pela aquilo que a gente chama de trazer a computação para baixa plataforma, ou seja, criou o mundo dos PCs, né? Como a gente conhecia nos passados, personal computers, que hoje, obviamente, a gente já chega aqui na frente e tem um smartphone na mão com um poder computacional muito maior do que a tecnologia que levou o homem à Lua em 1969. Então, se a gente pensar nessa trajetória inteira, eu queria aqui, e aí vou brincar um pouco com as palavras, falar que a gente tem o BI e tem o AI, mas nesse momento, embora tenha uma provocação na sua fala aí de dados e inteligência artificial, o BI que eu quero dizer aqui é o Before Internet e o AI After Internet, tá? Então são dois termos que eu estou cunhando aqui agora, só para brincar aqui com vocês e tornar a apresentação aqui, o bate-papo mais lúdico para a audiência. Então, se a gente pensar no antes da internet, o mundo de fato tinha um comportamento muito diferente. Ele era um mundo que a frequência, a forma como ele andava era bem mais lenta, né? Então, se a gente pensar que, e aqui talvez a maioria das pessoas que estão atendendo são pessoas que, né, se a gente olhar para os 25 últimos anos, na era 2000 aqui, que inclusive também teve um marco naquele momento dos anos 2000, que era o famoso bug do milênio, né? Você já está com a barba charmosa e branca, Alexandre, então você lembra disso naturalmente. Talvez alguns não, então vou me permitir aqui, porque uma geração em tese nasce a cada 25, 30 anos, né? Então, se a gente pensar que bug do milênio era porque os nossos sistemas de software eles não estavam preparados para ter 4 dígitos na data, então quando chegar, né, quando chegou no ano 2000, ou chegasse ao ano 2000, ia virar 00, isso provocaria um impacto absurdo, né? Você pode pensar assim, 00, eu estou no mercado financeiro e vou pagar uma taxa de juros, vou olhando para quando? Esse 00 vai representar o que no meu sistema? 100 anos, 1000 anos, enfim, né? Então, por que eu estou trazendo isso aqui na sua pergunta? Porque essa evolução sistêmica, ela se acelerou pós-internet, né? Até o mundo da internet ali, a gente falava muito mais no dado estruturado. O que é esse dado estruturado? É o jeitão Excel, o jeitão Google Sheet de ser, para também não ficar dando spoiler aqui, ou só falando de um ou outro fabricante, né? Minha fala aqui está agnóstica. Então, aquele jeitão mais estruturado de analisar os dados. E depois de internet, com toda a explosão que houve, né, os próprios sistemas, para quem aqui é um pouquinho mais técnico, mas obviamente não vou usar a tecniquez aqui, mas os sistemas que até então tinham uma relação cliente-servidor, o que é esse cliente-servidor? Aí eu desenvolvi uma aplicação para a minha base, para o meu desktop, e acessava um servidor que às vezes estava centralizado, podia ser inclusive os grandes data centers, né, que agora ficou mais sexy falar que os dados estão na nuvem, mas eles ainda continuam em terra, né, só orbitam de uma forma diferente. Então, assim, essa explosão, né, da internet, para mim, foi o grande divisor. Por isso eu brinco aqui, o BI tudo antes da internet, o AI tudo depois da internet. E isso muda, inclusive, para finalizar essa primeira pergunta, muda a forma também como os dados nasceram, né? Se antes a gente só falava de dado estruturado, que é aquele jeitão colunas e linhas, a gente começou a ter uma categorização diferente também.
que são os dados semi-estruturados e não estruturados, né? Só para pincelar um pouquinho aqui em exemplos, o dado semi-estruturado a gente pode pensar um e-mail, né? O corpo do e-mail cabe qualquer coisa ali dentro, mas ele tem uma semi-estrutura, porque eu tenho o remetente, eu tenho a pessoa que vai receber, né? Se eu vou colocar em cópia, qual é o assunto que eu estou tratando ali, em poucas palavras. E o não estruturado, imagem, vídeo, voz, logs, né, de máquinas, por aí vai. Então, essa junção toda, empacotando agora e fechando, fez com que o mundo fosse ficando com um arsenal tecnológico muito interessante, mas, ao mesmo tempo, mais complexo e mais desafiador. Exato. Isso é interessante, porque quando a gente pensa aí nessa questão de dados, como você disse aí, esse volume, né, estruturado ou não estruturado, as empresas, elas às vezes se perdem justamente nisso, né, porque acha que é só ter informação, mas estruturar isso que é o grande desafio, né, de usar isso a favor de realmente ter algo que seja relevante ali no final. E aí, justamente pensando nessa questão das empresas com esse olhar para dados, né, talvez tenha lá um repositório que tem as planilhas, tem outro que tem as imagens, tem outro que tem uma quantidade de apresentação passada, proposta comercial, enfim, vários tipos de informações que estão dentro da empresa, dados financeiros que estão dentro da empresa ali, seja interno ou seja externo, no data center, que seja na nuvem. O que você considera que, na prática, realmente a empresa que ela é orientada a dados? Como que ela tem que utilizar os dados para que ela realmente seja orientada e não seja só uma empresa com uma quantidade de informação ali solta, né? Muito bom. Interessante que você iniciou a sua fala aqui compartilhando com a audiência sobre alguns números, né? Eu tenho alguns números que me acompanham, inclusive foi um estudo também feito pela McKinsey, né, que uma empresa que ela é orientada a dados, e vou dar um contexto naquilo que a gente entende aqui dentro da Criptos, o que é ser uma empresa orientada a dados, né? A Criptos é uma empresa de consultoria. O nosso objetivo, a gente não é uma empresa de ferramentas, né? O nosso objetivo no final do dia é apoiar os clientes a tomarem as melhores decisões através da análise de dados. É óbvio que para fazer isso, pode ser uma etapa que seja só consultiva, pode ser uma outra etapa que seja uma combinação de serviço e software. E para isso também a gente tem alianças de softwares aqui com fabricantes estratégicos. Mas a McKinsey, ela publicou há algum tempo, né, que os clientes que são orientados aos dados, eles têm 23 vezes, eles são 23 vezes mais performáticos em aquisição de cliente do que aqueles que não são, tá? Um outro dado importante também que saiu nessa mesma pesquisa é retenção, né? Porque praticamente qualquer corporação que esteja aqui representada, né, pelos participantes, por nós, não se limitando ao que eu vou dizer aqui, mas a gente tem três grandes pilares, né? A gente quer conquistar mais clientes, a gente quer reter mais clientes. Uma coisa é conquistar, a outra é retê-lo, né? Ou seja, como que eu fidelizo essa relação e mostro valor nessa relação. E, obviamente, se a relação ela se estende, ela tem que ser profícua, né? Do lado aqui corporativo, a gente espera monetizar e atingir os objetivos financeiros, e do outro lado, o cliente perceber valor, né? Que o que a gente está entregando realmente está criando essa diferença. Então, as empresas que são orientadas a dados também são 19 vezes mais lucrativas, né? Então, isso foi algo dessa pesquisa. Mas deixa eu trazer minha opinião particular. O que é ser orientado a dados, né? Primeiro, que não é uma iniciativa, uma ação única, é uma combinação de algumas coisas. Vou citar aqui talvez as duas, três principais que estão vindo na minha mente. A primeira eu tenho uma equipe que está qualificada no bom sentido da palavra a fazer as perguntas certas para o negócio. Porque se não é Alice no País da Maravilha, se eu não sei onde quero chegar, qualquer caminho, pouco importa, né? Então, acho que a primeira educação, no bom sentido da palavra, que a gente desafia quando a gente está na conversa com os executivos, com as empresas que a gente relaciona, de fato, o que você precisa resolver? Quais são as dores, quais são os problemas, o que incomoda no seu planejamento estratégico? Ele está claro, assim, como que ele foi fragmentado, né, do topo mais alto da organização para o topo mais operacional. Então, é importante que as pessoas, independente das camadas que elas ocupem, né, estratégico, tático, operacional, elas precisam estar sabendo fazer perguntas para o negócio. Tá? Bom, uma vez que eu sei fazer as perguntas para o negócio, eu até costumo brincar muito com os clientes, que é dizendo o seguinte, cara, se o indicador está bom, a pergunta é, por que ele está bom? E a segunda pergunta é, ele pode melhorar? E se o indicador está ruim e você não sabe, amigo, acelera, né? Acelera.
Então, assim, as perguntas super importantes. Depois das perguntas eu tenho tecnologia para conseguir achar ou minimamente me endereçar à raiz dos problemas que eu estou vivendo? E que tecnologias são essas? Número um, eu tenho sistemas, porque o dado ele é uma consequência de sistema, né? Se eu tiver que minimizar aqui, sistema é tudo aquilo que me traz input de dado, né? E uma vez que esses dados são processados, ele virou informação, né? Então, Elbert nasceu na data X, não vou contar para vocês a data que eu nasci aqui, né? Então, ele nasceu na data X, logo que ele nasceu na data X, ele tem X anos já que está formado. Isso é uma informação. A data X é só um dado, né? Então, se eu tenho sistemas que estão adequados à minha organização, se as bases de dados elas estão bem organizadas e as pessoas estão instrumentalizadas do ponto de vista da capacitação e da tecnologia, já é um grande caminho para eu me tornar o que a gente chama de uma organização data-centric, que é, ou seja, o dado está no centro da minha decisão. Como a gente, né, já ouviu lá no passado, o customer-centric, essas coisas se combinam juntas. Eu sou orientado a cliente, mas para ser também orientado a cliente, eu preciso estar orientado a dados. Tá? Então, eu vejo que esse caminho de ser uma organização mais orientada a dados, que né, os colegas aí da audiência vão, às vezes, achar o data-driven ou data-centric, é isso. Tá com pessoas, processos e tecnologias andando de uma forma harmônica e, sobretudo, na direção das perguntas que são relevantes para o negócio. Ótimo. E aí, considerando isso, né, você tem a empresa que, como você falou, ela é data-driven, customer-centric, né, tem os dados no centro de tudo também, enfim. Ela tem esse dado que é transformado em informação, ela consegue já trazer isso. Como que você enxerga que as tomadas de decisão são feitas dentro dessas empresas que já têm essa organização, com essa orientação de dados muito maior, considerando, primeiro, o avanço tecnológico, que é cada vez mais rápido, né, as novas tecnologias chegando, a evolução da tecnologia que já existe, e também a conectividade, né, porque é muito mais rápido hoje qualquer acesso comparado, né, o início da internet, quando você fala até na sua primeira fala lá. Mas como que você enxerga isso para essa tomada de decisão de empresas que realmente têm esse olhar orientado para dados? Boa. Pô, tá me apertando, hein, Alexandre? Achei que ia ficar mais suave aqui, mas você está trazendo uns temas aqui. Deixa eu. Bom, vou começar a pensar em voz alta aqui, não tem certo ou errado, né? Aqui a gente está fazendo uma troca de experiências. Então, o que eu vejo é o seguinte, né? Eu entrei formalmente no mercado de trabalho no final da década de 80, tá? Aliás, foi meados da década de 80. E, embora minha vida inteira esteja em tecnologia, essa primeira experiência foi no mercado financeiro. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Só para, acho que a moçada mais nova aqui vai até rir disso, né? Putz, eu era caixa de banco e olha que loucura isso, gente. Os bancos recebiam, porque o processamento era batch. O que era esse processamento batch? É o processamento feito na madrugada de todas as operações que aconteceram naquele dia, para que a gente pudesse operar no dia seguinte. Então, de manhã, quando eu abri o meu caixa, eu recebia era um antigo Banco Real, foi meu primeiro empregador, chamava listão de saldo. Olha isso aí. Então, assim, chegava lá, o Alexandre estava com 10 mil na conta corrente. Beleza, aí chegava alguém na agência com um cheque do Alexandre. Ah, vim aqui descontar um cheque do Alexandre. Eu pegava o saldão e aquele saldão ficava circulando entre os caixas. Falava, meu amigo, me presta o saldão aí. Tá? Chamava listão, saldão, um negócio assim. E daí ia lá e escrevia lá na conta do Alexandre, procurava, que ele estava por ordem alfabética de nome de clientes da agência, né? Então era um negócio bem robusto. Então já levava tempo. Olha só a produtividade como que era alta, né? Aí achava o nome do Alexandre, até o cara me dar o saldão, achava o nome do Alexandre, ia lá, riscava assim, falava, não, Alexandre tem 10 mil, aí eu botava um menos 2 mil, que era o cheque que estava chegando. Putz, entendeu? Então, assim, dava ruim, mano. Não tinha como dar bom num negócio desse, né? E aqui foi só um exemplo que saudosista da minha parte, né? Voltei aqui quase que 40 anos no tempo, já estou entregando minha idade aqui para a turma. Porque isso era de uma forma, né? Era uma massa de. Eu trabalhei na Xerox muitos anos também, né? Uma indústria muito importante. A gente trabalhava, tinha impressoras de grandes volumes de dados que imprimiam páginas de 120 páginas por minuto, 130 páginas por minuto.
produzindo essa massa de relatório, aí chegava de manhã, você tinha um office boy que entregava. Aí eu estou falando de várias empresas aqui, pode ser governo, pode ser o financeiro, enfim, botava aquele monte de papel em cima da mesa e falava: aí, Alexandre, tá aí, ó, seus relatórios. Cara, você não ia analisar aquilo, né? E ainda que tivesse que analisar alguma coisa, até achar informação específica, né, era muito complexo. Então, esse avanço tecnológico também foi super importante, porque se a gente associar isso a uma fala mais econômica, e entender que as empresas querem crescer ano sobre ano, que os países, analisando os seus PIBs, né, precisam crescer, né, para sustentar a evolução e as demandas sociais, a evolução tecnológica acelerou bastante isso. Se a gente comparar, por exemplo, hoje, é bem verdade que a gente ainda não tem um 5G puro, né? E esse 5G, ele vai habilitar, sobretudo, as coisas autônomas, que já estão aí, elas vão se acelerar, vai ser uma grande convergência daqui a pouco, né? Por quê? Porque, do ponto de vista tecnológico, a gente destravou, né? Se você pegar um vídeo que era carregado num 3G, ele levava 2 horas, num 5G, segundos, né? Porque tecnologicamente houve uma evolução, houve pesquisa, essas antenas estão mais próximas da outra, eu reflito e faço o sinal voltar, que é o que você me perguntou sobre conectividade. No momento que eu tenho mais conectividade, eu tenho dado fluindo de uma forma muito mais rápida, o que significa dizer que na palma da minha mão aqui, as empresas, né? Acho que hoje nem cabe mais a gente falar de transformação digital, porque isso já é um ponto pacificado, né? Todo mundo entendeu, até o senhor José, o pipoqueiro, já fala: faz um Pix aqui, meu amigo, né? Eu tenho um camarada super bacana perto da minha casa que lava o carro para a gente no final de semana, e aí só passa o Pix, né? Então, assim, não tem como frear mais isso. E essa questão de estar bem no avanço tecnológico vai fazer que cada vez mais o dado flua de uma forma mais rápida. E aí, para fechar aqui uma coisa que me veio na cabeça, né? Há pouco tempo também a gente falava de internet das coisas, que era uma grande tendência, que está aí. Na minha visão, ela está cada vez ganhando mais corpo, mas talvez seja também a grande convergência tecnológica entre hardware e software, né? Quem me impede de estar na minha cozinha, lá, convidando os amigos, fazendo um jantar à noite, e o meu Spotify está rodando na minha geladeira? Nada, entendeu? Né? Já tem tudo para isso aí. Essa integração aí, né, quando você fala da internet das coisas, essa integração com essa nova geração que já nasce com esse cenário, ela é muito comum, né? Então, quando você volta aí nos fim dos anos 80, 90, quando já existia tecnologia, né, claro, mas de uma forma muito menos conectada e com menos velocidade, ainda tinha muito processo manual. Uhum. A gente percebe que para a geração que hoje às vezes está tomando decisão dentro de empresa, ainda fica preso ali. Pô, eu sei que tem uma tecnologia, mas eu não sei tanto usar essa tecnologia a meu favor, né? Eu fico mais preso no. Se eu pegar um relatório impresso aqui, às vezes eu vou conseguir analisar melhor do que acessar direto ali e já puxar uma informação. Então, tem essa quebra aí de gerações também que eu acho que tem trazido. Quando a gente, né, a gente que está no mercado de tecnologia, dentro da tecnologia, para a gente é mais fácil, Uhum. talvez, aceitar. Mas você pega, talvez, o diretor financeiro de uma indústria, a tecnologia faz parte da rotina dele, mas não é a área dele. Então, para ele pensar na tecnologia como sendo algo para utilizar, algumas vezes pode ser mais difícil. E aí a gente percebe que Uhum. algumas empresas têm informação e têm dados, mas tem essa Uhum. dificuldade de tomar decisão com base em dados, porque ainda volta lá atrás, né, em 1990, e pensa: pô, deixa eu olhar de outra forma. O que você acha que acontece ainda que tem essa dificuldade de algumas empresas? Realmente tem dados, tem informação, já transformou em informação, mas ainda assim a tomada de decisão nem sempre é baseada nos dados, ainda vai muito no feeling ali do que as pessoas ou os tomadores de decisões têm. Boa. Então, vamos lá de novo, né? Com essa explosão que houve tecnológica, você tem muito mais dado a seu dispor. Assim, a maioria das empresas que a gente se relaciona é empresas que estão no segmento médio e segmento grande, enterprise, tá? E não se assuste, senão, não vou dizer todas, mas a grande maioria tem uma série de silos de dados que estão espalhados para todo lado. É o amor e o ódio tecnológico, uma planilha eletrônica, por exemplo. É muito bom, todo mundo aqui sabe usar uma planilha eletrônica, um Excel, um Google Sheet, né? Excel, obviamente, é a plataforma muito mais pulverizada a mercado,
Mas quando você tem ali, a grande pergunta é, e inclusive eu vou voltar no ponto que você falou, né? Para eu ser uma empresa orientada a dados, para eu ser data-driven, eu tenho que ter o que eles chamam de single source of truth, ou seja, a fonte da verdade. Então, por isso que tecnologicamente, mas depois, por incrível que pareça, eu vou desconstruir esse meu raciocínio também. Olha que louco isso, porque tecnologia é perecível, né? Lança hoje, amanhã, já é outra coisa. Mas acho que é legal construir o raciocínio dessa forma. Se a gente pensar que, por exemplo, todo mundo está usando Excel, etc., o dado está ali dentro. Quantas pessoas já entraram numa reunião, você, Alexandre, aí, sócio, presidente da empresa, fala, pessoal, qual é o nosso faturamento? Quantos clientes a gente perdeu no mês passado? Possivelmente aparece duas, três informações distintas. Cara, aonde que eu acredito? E por que que isso acontece? Número um, porque de fato está faltando uma governança corporativa e tecnológica. Essa governança tanto vale para a forma como eu estou tratando, qualificando e priorizando os dados. Né? Perguntas nascem do tipo: eu preciso sempre do dado em tempo real? A resposta vai ser não. Né? Poucas empresas, poucos negócios precisam ter o dado que acabou de bater no meu banco de dados e eu preciso ver ele em tela agora. Há situações que sim, por exemplo, sistemas de detecção de fraude. Cara, ele tem que detectar a possibilidade da fraude, não me falar assim, olha, fraudaram, fraudou já perdeu, né? Mas são poucas aplicações. Então, o que eu vejo hoje que as empresas têm que fazer esse movimento é cuidar dessa governança do dado, né? Sobretudo porque por trás disso ou por cima disso, depende como eu queira analisar, existe uma LGPD, né, que impôs a todos nós, e que bom que ela aconteceu. Acho que depois é só com que a gente entende a rigidez ou não disso, para também não travar os negócios. Eu sou bastante adepto a ter esse tipo de discussão. Mas eu preciso do dado governado e dar acesso a quem precisa acesso. Já passou da época em que a tecnologia era a grande guardiã e provedora de tudo que era informação para dentro das áreas de negócio. As áreas de negócio não têm tempo de esperar que a tecnologia, a área de tecnologia, organize os dados todos bonitinhos, etc. E a boa notícia disso é que você tem um arsenal tecnológico hoje muito mais no-code, ou seja, tecnologias que foram evoluindo, e que aqueles que são das áreas de negócio, inclusive só para classificar, eu estou chamando a área de negócio aqui todo mundo que não é da área de TI. Aí eu sou do RH, sou do jurídico, sou do financeiro, sou de venda, sou de marketing, etc. Então, o ponto é como que eu acesso o dado e como que essas ferramentas, essas tecnologias vão me ajudar de uma forma segura e governada a analisar esses dados, transformá-los em informação e aí sim tomar uma decisão mais segura. Então, o que eu falei aqui, empacotando de novo, assim, só para a gente sair com talvez uma mensagem clara, eu preciso ter dado qualificado, eu preciso ter dado governado, e eu preciso também garantir que essas várias fontes de dados, elas caminhem numa direção que eu tenha repositórios que são estratégicos. Porque a gente vem fazendo isso há muitos anos. Né? Se eu pegar aqui nos últimos 20 anos, a gente vem fazendo a mesma coisa. Eu tenho dados em sistemas transacionais, eu tenho minha folha de pagamento, eu tenho o meu RP que controla lá minha produção, minha logística, etc. Eu tenho meu sistema de faturamento, tem campos em comum aqui, aí eu junto essa coisa toda, movimento o dado de novo. Esses movimentos são caros, tá? Muito caros. Então, há formas de você fazer toda essa movimentação e garantir uma fonte de verdade única com mais produtividade tecnológica. E quando você traz aí a questão da governança, a gente pensa em governança, que é essencial, né? A gente ter essa visão do que realmente está ali e como informação e como dado que tem sido aplicado, mas a gente sempre tem o fator humano, né? A gente sempre vai ter alguém, vou pegar o simples, né? Para uma emissão de nota fiscal, que a gente pode ter uma tecnologia, né, de alguma forma vai buscar informação no site da prefeitura, trazer aquela informação e aí consolidou. Mas para emitir aquela nota fiscal, em algum momento alguém colocou em algum lugar falando essa nota fiscal é no valor de R$ 100. E aí a qualidade do dado e como que aquele dado está sendo colocado. Né? A nota fiscal ainda é mais direta, mas se eu preencho um CRM e o jeito que eu coloco o preenchimento de um CRM, se não tiver uma IA já preenchendo para mim, mas se eu faço isso manualmente, eu posso preencher ali que a informação que vai chegar vai ser uma qualidade baixa, né? Porque aí eu estou colocando só que, conversei com o Albert hoje e ele falou que não vai comprar em 2025.
Pô, o que isso quer dizer? Não vai comprar por quê? Né? O que fez ele? O que eu apresentei para ele ou não? Então, essa qualidade do que faz, por quê? Uma tomada de decisão para a gestão da área comercial pode ser, pô, vamos fazer uma estratégia, porque quem não comprou em 2025 é porque o orçamento está menor, é porque o investimento está mais em marketing para eventos, não marketing talvez de assessoria de imprensa, então começa a ter informação mais completa. Então, a qualidade do dado para poder gerar uma informação relevante para uma tomada de decisão. E aí, nesse sentido, assim, como que a empresa consegue garantir que o fator humano, as pessoas consigam ter qualidade no que é feito ali e tenham essa visão da governança, né? De cuidar realmente do que está sendo feito. Porque, às vezes, o usuário, quem está ali no dia a dia, acha que é só preciso preencher aqui e finalizar. E não percebe que lá na ponta vai ter uma tomada de decisão com aquela informação que está sendo colocada. Então, como que você enxerga essa questão da qualidade pensando na governança? É legal. Deixa eu ver como que eu construo aqui contribuições nesse assunto, né, para a gente Sim, pensar junto de novo. Existe uma frase em estatística que eu gosto muito e ela é uma frase já senso comum, né? Correlação não é causalidade. Então, eu não posso nunca virar e falar o seguinte, que a baixa qualidade do dado levou à baixa qualidade dos resultados. Mas é um indício? Pode ter ser um indicador grande? Sim, né? Então, você trouxe aí, foi interessante, que você me fez lembrar de uma metodologia, na verdade, é uma teoria que existe, é uma teoria baseada em evidências. Acho que o nome é esse. Depois vocês podem dar um Google aí, quem tiver mais interesse. A teoria baseada em evidências. Essa teoria baseada em evidências, ela, de uma certa forma, ela é para te ajudar a conduzir e tomar a decisão mais equilibrada possível. Veja que eu não estou nem dizendo a decisão certa, que a decisão certa ela é relativa. Às vezes eu sei que a decisão certa seria ir por um caminho A, mas nesse momento eu não posso pegar o caminho A por algumas circunstâncias, né? Então, por isso que ela fala muito dessa decisão mais equilibrada. E o interessante dessa teoria baseada em evidência é que os dados, e toda vez que eu falar dados daqui para frente, são dados qualificados, dados que realmente eu já fiz a limpeza, arrumei a casa, o dado está lá bonitinho, eu sei que ele vem de uma fonte de verdade segura, então eu posso confiar que quando você, Alexandre, me perguntar, cara, qual foi o faturamento do mês passado? Eu vou dizer, o faturamento do mês passado foi X milhões. Então, não tem o que discutir nisso aqui, tá? Se foi vírgula para lá, vírgula para cá. E aí, o interessante dessa teoria é que ela coloca dentro do mesmo funil, primeiro a experiência, e aí eu venho no seu ponto, que é o fator humano. Eu não posso desconsiderar a experiência de alguém que esteja rodando aquele negócio, que esteja envolvido naquele business há anos. Ele tem uma experiência adquirida, por mais que ele talvez não tenha se potencializado de instrumentos tecnológicos para conseguir ter o melhor dos mundos, né? A gente conhece muita empresa familiar, a gente tem do lado de cá, você também tem aí, né? Muita gente que talvez esteja assistindo a gente aqui também estão em empresas familiares, que o dono montou, é o dono, a empresa do dono. Ele montou aquele negócio ali, dia a dia, atrás do balcão, e conhecendo, e cadernetinha, que não sei o quê, depois, né? Então, essa experiência é super importante. Experiência e conhecimento quase que são palavras sinônimas, né? Não são exatamente a mesma coisa, mas também é outro componente dessa teoria baseada em evidência que traz, cara, como que é o conhecimento? Né? Num sentido mais clássico aqui da tecnologia da informação, o conhecimento é aquela informação aplicada e que trouxe o resultado esperado. Então, assim, também, poxa, eu sei que toda vez que eu fiz isso, eu trouxe aquele resultado que eu gostaria, né? E depois vem um julgamento. O que é esse julgamento? Ah, eu aqui, liderança, junto com a minha equipe, dentro de um contexto também. Isso não pode estar aplicado fora de um contexto, né? E também tem o fato, veja que você me provocou no fator humano, e dos quatro, né? 75% que eu falei aqui está ligado ao fator humano, né? E esse contexto, ele vai muito nas questões que podem ser, puxa, tem ou não tem orçamento para esse tipo de tomada de decisão? Sei que eu preciso fazer isso, mas não tem orçamento, ou ele vai ser extremamente cruel dada a tendência econômica e financeira que a empresa está vivendo. Né? Depois eu posso pegar outro aspecto, que é fatores regulatórios. Poxa, tem uma imposição ainda regulatória que não me permite fazer isso. Tá? Então, é bem legal. E aí você me fez lembrar também só uma coisa que isso normalmente acontece, não acontece só em empresa familiar, né? Eu vivi 20 e tantos anos da minha vida em multinacionais complexas, e isso que eu vou dizer que acontecia, que é o fator hype.
ou Hippo, depende de como você quer pronunciar, ele vai lembrar ali o hipopótamo, mas é o The Highest Paid Person Opinion, que é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo, que é uma das frases terríveis que eu abomino, né? Aqui dentro da Criptos a gente não tem hierarquia, a gente gosta de ter responsabilidades e você está responsável por aquilo e faça aquilo acontecer. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes pode ser danoso, pode ser perigoso, porque eu mando, você obedece e já não tem mais espaço para isso, tá? Me alonguei demais aqui, mas você me Não, colocou e não. eu lembrei esse monte Mas de coisa aqui. faz todo sentido, é isso mesmo. É conseguir juntar os dois lados, né? Você tem experiência, você tem tecnologia, você tem... E o humano realmente ele faz o principal ali como base. E quando a gente traz Uhum. isso para marketing e vendas, aí olhando para o lado da outmarketing, né? A gente leva esse olhar aí de estratégia, de estruturação de áreas de marketing, de vendas, né? A gente leva a tecnologia, que é o CRM, como base para marketing, venda e pós-venda, então a gente trabalha muito focado nisso. E aí, como que você enxerga essa questão do uso da IA, dos dados, para essas áreas de negócio, né? E principalmente que é de geração de negócio para a empresa, marketing, vendas, ali como potencializador de negócio. Como que elas podem ter a IA e os dados Tá, como boa. base? Acho que o primeiro ponto, acho que já tem um ponto pacífico para todo mundo aqui, mas só para, vou pecar pelo excesso, não existe IA sem dado. E não existe IA boa sem dado bom. Então, isso que de fato é uma correlação muito forte, tá? Muito forte mesmo. Dito isso, né, a IA não é um fato novo, e há também, né, só para a gente, não vou me aprofundar nisso, mas a IA é um grande guarda-chuva. Debaixo desse guarda-chuva eu tenho uma série de subsets, né, de matérias específicas de IA. Né? Exemplo, a gente pode falar na IA generativa aqui, né? O rádio levou lá 50 anos para atingir não sei quantas milhões de pessoas, o ChatGPT fez vup, né? Dessa forma assim. Aí, da noite para o dia, nasce lá um DeepSeek, que balança, inclusive, as estruturas econômicas, depois dá uma freada, e, enfim. Então, o que a gente tem que pensar é o seguinte: a inteligência artificial, se a gente falar na generativa, eu tenho que voltar lá atrás e fazer assim: quais são as perguntas que eu preciso responder? E entendendo as perguntas, eu vou olhar se eu tenho os dados necessários. E se eu tenho os dados necessários, eu vou entender também como que esses dados vão operar a solução que eu preciso. Uma das formas de operar pode ser através da IA. Eu preciso ter um aumento de produtividade, você está falando aí em marketing e venda, se a gente, por exemplo, falar da IA generativo, né? Então, só também para a gente trazer um conceito ainda que mais alto nível, aqui mais macro, mas o próprio nome já diz, ela é generativa porque ela gera, né? Por trás disso tem um conceito de LLM, Large Language Models, que são os grandes modelos de aprendizagem que a CIA faz. Inclusive, recentemente, o próprio Elon Musk soltou uma informação aí pessoal, chequem, porque eu não tenho, né, só estou reproduzindo aqui o que eu ouvi dele, mas sendo um cara que já fez um monte de coisa, né, inclusive foguete da ré, a gente tem que ir lá e checar se o cara está certo, né? Mas ele disse que não tem mais dado novo para ser indexado no mundo, né? Que as IAs, essas grandes plataformas generativas, já indexaram todos os dados, então precisa produzir dado novo. Aí a gente pode se perguntar, cara, o que é produzir um dado novo? Sei lá, talvez vai, né, um novo metal que foi descoberto é um dado novo, né? Mas tudo já foi indexado. Então, a generativa, ela tem essa grande capacidade, o algoritmo dela, de ler isso tudo, de produzir uma resposta. Eu estou tomando cuidado aqui com meus termos semânticos. Ela vai produzir uma resposta. E essa resposta, se você vai seguir ou não, você tem que ter uma curadoria. E aonde que, por exemplo, se a gente tivesse fazer um fluxograma aqui, assim, pensando aqui, não tem um dashboard, um whiteboard aqui para desenhar, aí eu ficaria assim, ó, a resposta dada pela generativa, ela pode impactar vidas ou meu negócio de forma severa? Pode. Então, manda isso para uma curadoria e caia na mão de um especialista, que ele vai dizer, putz, avaliei, podemos ir em frente, o risco é baixo. Entendeu? Porque todo mundo já ouviu dizer aqui das alucinações. É bem verdade também, assim como acontece com qualquer tecnologia, ela vai se aprimorando. Eu sou usuário do ChatGPT desde lá de trás, antes de ter essa hype toda. Né? E me lembro uma vez que eu perguntei quais os brasileiros que ganharam o Nobel da Paz. Não tem brasileiro ainda, infelizmente, ganhou o Nobel da Paz. E ele me deu a resposta, entendeu? Agora eles já estão mais apurados, tem as versões que são mais pagas, etc. Né?
Então, assim, em termos de marketing e vendas, eu vejo algumas aplicações muito boas. Primeiro que um dos subsets da IA são os agentes, né? Então, hoje a palavra agente está para todo lado. Então, como que eu automatizo determinadas tarefas? Segundo, né, se a gente pensar nos dados e no tradicional que vem até hoje, que são ferramentas, inclusive, que estão bem potencializadas, Power BI, Tableau, Click, entre outras tantas. Falei as três principais aqui que estão no quadrante de liderança do Gartner. Inclusive, a gente trabalha com as três. Né? Eu pegava dado, arrastava e soltava e essa informação nascia. Não precisava fazer mais codificação de SQL, né, que é uma forma de consultar base de dados, é a linguagem de consultar as bases de dados estruturadas. Na generativa, eu pergunto em linguagem natural, né? E eu tenho ainda a condição, se eu pensar em vendas, por exemplo, quais são os clientes que têm maior potencial de comprar o produto X? Ela vai lá, porque no final do dia também, estatisticamente, a IA está procurando achar um padrão de comportamento, e esse padrão de comportamento vai me apontar uma direção, uma probabilidade, né? Em marketing, né? Acho que a coisa mais importante do marketing é estudar o comportamento, né? Então, seja, como que eu estudo esse comportamento se as plataformas estão cada vez mais digitais? Uma coisa é estudar o comportamento de quem entrou na minha loja física e eu estou vendo que ele pegou no produto A, produto B, né? Até passar tinha isso, as câmeras ali, para depois eu... Hoje não, o cara entra na sua loja virtual, na sua aplicação virtual. Então, tem tecnologias hoje que conseguem fazer isso e a própria generativa ali, a própria inteligência artificial, já por onde ele caminhou digitalmente na sua aplicação, eu consigo te dar indícios, respostas e números, inclusive, mais precisos de dizer, olha, é o que a gente chama de fazer um coorte, né? A gente faz um recorte de comportamento e fala, olha, para de oferecer tudo aqui, oferece isso aqui para o Alexandre, porque é o que ele tem um potencial de compra. Então, assim, lindo e maravilhoso isso tudo. E nós aqui na Cripto estamos super updated nisso. A gente está com essas tecnologias toda à disposição de todos vocês aí para ajudá-los. Legal, isso conhecendo o negócio de vocês, né? Realmente vocês fazem esse papel, dar esse suporte todo. E é interessante ver que, de novo, tecnologia com humano, né? Quando você fala aí que tem a curadoria, né? Porque a inteligência artificial ela é cada vez mais inteligente, né? Ela vai aprendendo, vai otimizando. Então, a pergunta de antes do boom do ChatGPT com a pergunta hoje ela está muito mais acurada, comparado com o que era lá atrás, que ela foi aprendendo, foi desenvolvendo e ganhando mais relevância no que ela traz de resposta. Então, mesmo com as possibilidades de alucinação. Mas o humano entrando nessa curadoria já dá um suporte realmente de mostrar que tem o dia a dia com o humano, né? Ele, tanto no início do insert, né? Da inserção do dado, quando começa um trabalho, até depois, quando vai tomar a decisão com base naquela informação, né? De um dado que foi imputado talvez lá atrás. Então, isso tudo é ter o humano nas duas pontas ali para poder fazer isso acontecer. E em marketing e vendas também, eu acho que esse olhar, principalmente de você conseguir fazer uma segmentação, de olhar o comportamento. Pô, se eu estou atendendo hoje um cliente que é do mercado de tecnologia, eu posso direcionar a conversa para cá. Quando eu falo com a indústria, eu sei que se eu falar disso daqui não vai funcionar. Então, de novo, o que para a gente, às vezes, no dia a dia, com a experiência, a gente já sabe, com uma IA você consegue fazer aquilo rodar e ter uma informação muito mais clara, tanto para gerar posicionamento com marketing, quanto venda com o time comercial, né, que você já vai direcionando para onde que vai. Então, é possível fazer. Super legal. E aí, para a gente já chegar nos momentos finais aí, me conta um pouco aí, falando de forma global, né, pensando em economia, de como a gente está aí hoje, né, nessas algumas incertezas econômicas, falando Brasil e global, de forma geral, como que investir em dados, né, e como você disse, está sempre ligado à tecnologia também quando a gente fala de dados, isso pode ajudar as empresas a ter o melhor resultado. Então, mesmo em cenário econômico desafiador, como que eu posso investir, né? Eu posso buscar a Cripto, falar que me ajuda aqui, porque realmente eu preciso utilizar o que eu tenho de informação, porque independente do cenário, eu sou uma empresa, e eu preciso fazer a minha empresa gerar resultado. Então, como que você enxerga essa conexão aí dos dois lados? Super bom. Boa pergunta. Bom, já confessei minha idade aqui, vou voltar no tempo de novo, né? Eu já vivi alguns momentos, assim, de complexidade econômica, seja local, nacional ou mundial, né? Se a gente pensar ali hiperinflação nos anos 80, 90, eu vivia isso, via lá meus pais estocando comida porque não sabia se no dia seguinte
o preço do pacote de arroz ia triplicar de preço, né? Paralelo a isso, né, década de 80, 90, Guerra Fria também causava tensão no mundo. A gente pega ali, já nos anos 2000, né? Falei aqui do bug do milênio, que causou incertezas também, porque os sistemas já estavam, o mundo já estava mais informatizado. Então, se isso para, como que isso provoca rupturas? Depois a gente teve lá para 2008 o mercado hipotecário, né? Estados Unidos ali, que depois também deu uma balançada aí geral. Aquele período que a gente espera, a gente sabe que vai acontecer de novo, mas a gente espera não viver tão cedo, foi pandemia, né? Lockdown, a gente dentro de casa, aquela coisa toda. E agora o balanço louco do mercado nos últimos dias por conta das tarifas, né? Uma guerra louca, assim, de economistas, né, analisando aí riscos de recessão, de um mundo de coisas. Enfim, não sou economista, não vou me atrever a aprofundar muito nesse ponto. Obviamente, eu analiso na perspectiva aqui do nosso negócio para entender riscos e oportunidades. E aí, quando eu construo a minha fala, porque você me trouxe uma provocação interessante, eu já deixei aqui que eu acho que esse gráfico ia fazer sentido. Quando você falava aqui, eu abri, que eu sempre acompanho esse gráfico. Deixa eu compartilhar aqui a tela, só um minutinho. Eu já acompanho isso aqui há algum tempo. Acredito que estejam vendo minha tela, né? Sim, aparece Bom, gráfico. tá. Esse é uma entidade mundial, o link está em cima, ela mede o nível de incerteza no mundo. Então, aqui, tudo que pode ser sinônimo de incerteza, e ela tem a metodologia, depois quem tiver curiosidade pode acessar, ela vai medindo. Então, se aqui incerteza no Brasil significa uma coisa, nos Estados Unidos outra, na Coreia outra, ela vai medindo isso e criou um índice que traduz, né? Então, se a gente olhar aqui, olha, no último pico aí, que tá março, tá? Ela começou essa análise em janeiro de 2025, mas o gráfico está atualizado até março de 2025. Então, a gente já vê que a gente já pode ir para um outro grande pico de incerteza no mundo que a gente está vivendo agora, que vai ultrapassar o pico que a gente teve desde que a série histórica foi inaugurada, que foi ali em janeiro de 2008, né? Então, a gente pode, essa guerra tarifária, eu estou entendendo que essa incerteza que está aqui é por conta já dessas questões globais, né, de tarifa, guerra Rússia-Ucrânia, a guerra que a gente viu lá na Palestina, Israel, faixa de Gaza, etc., já pode ser mais danosa do que foi a incerteza da pandemia, tá? Então, Alexandre, não tem como, né? Se qualquer empresa, qualquer executivo, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo aqui, a minha recomendação é: sem dados você não faz nada, né? Não quer dizer que a análise de dados, que vai sempre te levar para o melhor caminho. Mas o importante é, você ver, por exemplo, Estados Unidos, né? Vou falar em outro problema global, Torres Gêmeas, né? Início ali dos anos 2000. Inclusive, eu me lembro nessa situação, eu era responsável por uma gerência de vendas na Xerox. A secretária entrou na sala, aos prantos, dizendo que a Terceira Guerra Mundial tinha começado, né? Então, louco isso. Vivi esse ponto, me veio essa cena na cabeça. Pô, os Estados Unidos tinha informação pra caramba. Os caras foram ligeiros, astutos e invadiram os Estados Unidos de uma forma inusitada, né? Então, assim, mas por outro lado, talvez essa fala aqui leve vocês a pensar o seguinte, tá, mas então os dados falharam, tudo que tinha de informação naquela época falhou? A resposta é sim. Mas por outro lado, todos os dados que falharam me ensinaram a fazer algo melhor, né? Então, para o bem ou para o mal, você vai sempre precisar de dados, e a recomendação é que use e abuse e capacite o time para que a gente possa ter cada vez mais pessoas sentindo o cheiro e tentando enxergar o mínimo padrão possível de algo que possa me ajudar a atingir aquilo que eu espero, tá? Então, acho que é isso, amigo. Pô, e fiquei triste que já passou rápido demais isso aqui, tá Pois louco? é. Né? Eu acho que fluiu bem, eu acho que realmente é isso. Eu acho que essa análise aí que você traz de comparando o mercado, né, de forma global. Então, por que os Estados Unidos, né, no caso da Torre que você deu exemplo, ela conseguiu perder e teve acesso, né, como se tivesse alguém invadindo ali, pensando na tecnologia, uma invasão que você teve uma falha que causou aquilo.
e aí o que ele aprende com aquilo para poder não acontecer, ou se acontecer, acontecer de outra forma, né? Para também o erro ser diferente, né? De algum jeito ou de outro. Sim. Mas realmente ter os dados, e aí eu trago também um pouco que você falou lá de uma fraude que pode ser causada dentro de um banco, é o que você consegue prever com dados. Então, se você tem informação, eu acho que isso fica como relevante aí, que conseguir prever o que pode acontecer vai te ajudar muito mais para evitar que algo aconteça. Não é 100% de garantido, mas pelo menos de garantia, mas é mais possível de fazer isso. E dados realmente conseguem, né? Ter os dados, ter essa organização, essa estruturação dos dados, eu acho que facilita bastante isso. Muito bom. Maravilha, isso mesmo. Muito Show de bom. bola. Isso aí. E foram, obviamente, a gente pensou juntos aqui, né? Não tem É, certo ou errado, talvez alguma pessoa que esteja nos ouvindo tenha uma linha de pensamento diferente exato, aqui do que foi trazida, tudo certo. Mas acho que a discussão em si, trazer os exato, insights em si, de novo, teoria baseada em evidência. exato. Muitas das coisas que eu trouxe aqui está baseado naquilo que eu vivi, na experiência, no conhecimento Sim, ali do dia a dia. Tá? sim. E é um momento, acho que a gente vive de muito desenvolvimento, né? Das empresas, das pessoas estarem buscando cada vez mais o conhecimento e trazendo novidades em cima, apesar de estar tudo indexado, segundo Elon Musk, mas ainda tem muita coisa para a gente aprender. Como humano, a gente tem muita coisa a aprender ainda e desenvolver. Então, é o caminho, mas eu acho que bem estruturados aí. E aí eu acho que fica aberto aí de novo, né, para quem está com a gente aqui. Albert, eu sei que está 100% à disposição. Quem quiser buscar no LinkedIn para poder tirar alguma dúvida, vai trazer o time com o maior prazer para poder fazer algum debate sobre o tema, para poder ajudar nisso. Mesma coisa aqui do lado da Ultimarcos, estão 100% à disposição para isso. Albert, obrigado pelo seu tempo, obrigado por trazer seu conhecimento aí. Tenho certeza que quem está com a gente aqui já vai sair com um pensamento diferente, aí, analisando de uma forma diferente o negócio e a empresa. Então, obrigado aí pela sua participação. Super agradeço, continuo à disposição aqui do amigo sempre que precisar. Isso aí, vamos juntos. E para quem está com Obrigado. a gente aqui, continue acompanhando a Outmarket. Semana que vem tem um conteúdo novo, então em breve você já receberá a comunicação, que a gente vai falar um pouco aí sobre como preparar a empresa para investimento e para novos negócios aí. Albert, obrigado. Pessoal, obrigado e até a próxima. Obrigado. Até Uma boa mais. tarde para Valeu. todos. Um Tchau, abraço. Tchau, tchau. tchau.